que eu tenho aqui são dois capacitores. Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos meus canais. Coincidência ou não, são dois capacitores de ventiladores. Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Electricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha para nos motivar a cada dia postar vídeos mais legais. Como eu falei, eu tenho aqui dois capacitores de ventiladores. Todavia, porém, contudo, são de ventiladores diferentes. Esse aqui, por exemplo, é do ventilador de teto. Esse aqui é do ventilador de mesa, ou também ventilador de coluna. Por que eu estou postando esse vídeo? Porque eu tive participantes do canal que instalou esse aqui no ventilador de teto e queria que funcionasse. Como ele teve essa dúvida, eu estou fazendo esse vídeo para tirar a dúvida de mais pessoas. Normalmente eu deixo claro nos meus canais do YouTube ou nas outras mídias sociais que cada equipamento tem o seu componente certo, correto. O componente que foi construído para o funcionamento adequado daquele equipamento. E ventiladores não são diferentes. O que nós podemos ver aqui nesses dois capacitores, além da diferença de cor, a quantidade de fios. Aqui eu tenho 2 fios, aqui eu tenho 3 fios. Tá vendo aqui? Isso indica que só de olhar é perceptível que onde eu uso esse, eu não posso usar esse, ou vice-versa. Eu vou aproximar aqui para nós vermos as informações. Eu já tenho informação desse capacitor aqui, no que ele é usado, como eu já falei, ventilador de mesa ou ventilador de coluna. Está aqui o fabricante, os códigos, né? CBB61, 3 microfaraday, mais ou menos 5%, 250 volts, AC, que é a tensão, né? E frequência de 50 a 60 Hz, além de outros códigos. Esse capacitor é para ventilador de mesa ou de coluna, tá? Embora eu esteja falando que é para, o ideal é sempre que você tiver um problema no equipamento, é você consultar, né, o manual do fabricante do seu equipamento. Lá vai indicar o capacitor ou outro componente qualquer correto para o seu equipamento. Então você vai instalar o que o fabricante sugere ou sugeriu na fabricação do equipamento que você está usando. Já aqui desse lado aqui, ó, eu tenho outro capacitor. Olha a diferença entre eles, né? Aqui já é outro fabricante, tá? Olha aqui, ó. Eu tenho aqui referência de 6 microfaraday e 4 microfaraday, o que difere muito daquele. Lá eu só tenho uma referência de 5 microfaraday. O que significa exatamente isso? Significa que aqui eu tenho 2 capacitores envelopados aqui, ó, nessa peça. Eu estou vendo um, mas aqui eu tenho 2 capacitores. Quem está dizendo isso? O fabricante. Olha aqui, ó, eu tenho um capacitor 6.0 microfaraday e tenho outro capacitor de 4.0 microfaraday, tá? 250 volts, a tensão permanece a mesma, a alternada, né? Ali também é alternada, eu creio que eu devo ter falado, me equivocado de falado contínua, aqui é alternada, 250 volts AC, Alternate Current. Então aqui eu tenho um capacitor, por isso justifica ter 2 fios. Aqui eu tenho 2 capacitores, por isso que justifica ter 3 fios.
Um dos fios aqui, ele é comum, tá? Então, dois fios são positivos, o outro é comum para os dois capacitores. Eu não posso, em hipótese alguma, utilizar esse capacitor no equipamento que vai esse capacitor, que necessita desse capacitor, e não posso usar esse capacitor no equipamento que tem que usar esse capacitor. Muita gente vai pelo preço. É óbvio, né, que esse capacitor aqui vai custar muito mais barato do que este capacitor aqui. E foi exatamente isso, e a falta de conhecimento, e também por não ter pesquisado no site do fabricante do equipamento, que a pessoa comprou e instalou este capacitor no ventilador de tetos. Se de repente o seu ventilador de tetos tivesse apenas uma posição de giro, né, ou velocidade, possivelmente esse iria fazê-lo funcionar. Mas a grande maioria dos ventiladores de teto que eu conheço, ele tem duas posições de giro, horário e anti-horário, né, que é rotação e exaustão, que a gente fala também. E nesse caso nós precisamos ter o capacitor ideal para essa finalidade, que é este aqui, para este modelo de ventilador de teto, tá? Não quer dizer que em todos os ventiladores de teto você vai encontrar exatamente o que você está vendo aqui. Ele pode diferenciar um pouco em relação à sua estrutura, à sua construção aqui, tá? Esse aqui é um cilindro, né, com 3 fios saindo. De repente você vai ter um outro formato com 3 fios saindo e indicando aqui, né, que precisa ter essa referência, que são 2 capacitores, tá? Repetindo aqui, ó, 6 microfarad, 4 microfarad. Este aqui é comum nós encontrarmos em ventiladores de teto. Esse outro aqui, olha lá, ó, 3 microfarad, né? Eu tinha falado 5, não são 5, são 3 microfarad e 5%, mais ou menos 5%, 250 volts AC, 50 a 60 Hz. A você que fez a instalação desse capacitor no ventilador de teto, você precisa ter o capacitor correto no seu ventilador. A dica mais plausível que eu tenho para você é consultar o manual de fabricação do equipamento, que ninguém melhor do que a pessoa que construiu para te indicar o melhor capacitor para a sua instalação ou para o seu equipamento eletrônico. O que eu posso afirmar com 100% de certeza é que esse aqui é de um ventilador de teto e que esse aqui é de um ventilador de mesa ou de coluna, tá? Esse eu encontrei no ventilador de teto, esse eu encontrei no ventilador de coluna ou de mesa. Sempre que possível, por gentileza, dê um joinha para nos motivar a cada dia postar vídeos mais legais. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.